seguiram os 11, não é? Para a Galileia, para um monte que Jesus tinha lhes designado. E diz a palavra que quando eles viram Jesus, adoraram, mas alguns deles duvidaram, não acreditaram que era Jesus. Por quê? Porque os discípulos sabiam que Jesus havia sido morto e sepultado. Apesar dos discípulos terem ouvido falar muitas vezes o próprio Jesus falar da sua ressurreição, eles ainda não estavam acreditando que Jesus havia ressuscitado e estaria aparecendo a eles. O texto sagrado, meus irmãos amados, vai nos dizer, queridos, que o Senhor Jesus, ele aparece aos seus discípulos em um momento que eles estavam trancados dentro de casa, com medo dos judeus. Por quê? Os judeus, eles buscavam os discípulos de Jesus. Assim como eles mataram Jesus, também queriam matar os discípulos. E os discípulos, temendo a sua própria vida, eles vão para a Galileia. Chegando ali na Galileia, eles entram dentro de uma casa, trancam as portas daquela casa e ficam ali dentro, guardados, irmãos, para que ninguém pudesse entrar ali. Jesus, ele ressuscita dos mortos e ele vai até a Galileia. A primeira coisa que Jesus fez quando ele ressuscitou foi ir até a Galileia. Ele chega na casa aonde os discípulos estavam trancados e ele entra naquela casa. Jesus não precisou que fosse aberta a porta daquela casa, não precisou se aberta alguma janela daquela casa para Jesus entrar, mas Jesus chega naquela casa, as portas fechadas, tudo fechado. Jesus entra na casa onde os discípulos estão e se apresenta para eles, e alguns daqueles que viram ficaram maravilhados, glorificaram, se exaltaram o Senhor Jesus, se alegraram vendo o Senhor Jesus ressuscitado. Mas a Bíblia diz o texto que alguns duvidaram. Não, Jesus, esse Jesus morreu, foi sepultado, está na sepultura, não tem como ser ele. Mas outros que creram, aleluia, eles disseram: é Jesus de Nazaré, Jesus está conosco, aleluia. E o texto sagrado de João, capítulo 20, versículo 19, vai dizer que Jesus apareceu outra vez. Irmão, coloca aqui na tela, irmão. Marcos, glória a Deus. 20, João 20, 19. Evangelho de João. Olha o que vai dizer aqui, irmãos, o que João. Chegando, pois, a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, cerradas as portas aonde Jesus, aonde os discípulos, com medo que os judeus tinham ajuntado. Chegou Jesus, pôs-se no meio e disse: paz seja convosco. Versículo 20, dizia: isto mostrou-lhes as suas mãos ao lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Aleluia. Versículo 21, disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu envio a vocês. Aleluia. Eu envio a vós, assim como o Pai me enviou. Aqui é onde vem a ordem imperativa de Jesus
de Mateus 28, versículo de número 19. Diz: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. Aleluia. A ordem de Jesus, irmãos, é imperativa. A ordem de Jesus é dada para mim, é dada para você, é dada para todos os cristãos. Aleluia. Porque nós temos a igreja, nós como igreja, nós temos a obrigação de levar esta palavra, esta mensagem em todo lugar, até os confins da terra. Lá no livro de Atos, no capítulo 1, versículo 8, ali diz a Bíblia que o Senhor nos chamou, aleluia, e deu esta ordem gloriosa para irmos pregar, dizendo: ao descer sobre vós o Espírito Santo, vamos chegar na terra, mas recebereis o Espírito, a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e sereis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Não tem limites, irmãos. É sem limites. Aleluia. Até os confins da terra. Por isso que a nossa igreja está em 32 nações do mundo pregando este evangelho. É porque é um evangelho sem fronteiras. É um evangelho sem limites, irmãos amados. Aleluia. Para a gente avançar, para a gente alcançar em nome do Senhor Jesus. Mas é verdade que esta ordem imperativa é dada para aqueles que receberem a virtude do Espírito Santo. Aleluia. Por isso, igreja do Senhor, povo de Deus, é que nós temos que estarmos buscando o Espírito Santo de Deus na nossa vida, porque sem Espírito Santo nós não somos capazes de pregar este evangelho sem fronteiras. Não temos condição de pregar este evangelho do reino por todas as partes. Mas o Senhor nos chamou, aleluia, e nos deu a virtude do Espírito. Aleluia. Quando o Senhor Jesus, ele derrama o seu Espírito Santo sobre os discípulos ali no dia do Pentecoste. Quem foi agraciado e recebeu foi comissionado e enviado por Jesus a pregar esse evangelho. Quem não foi enviado. Por isso, aqui está: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e sereis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins do mundo. Volta um pouquinho lá em João, irmão Marcos. Lá em João 20 e 19, nós vemos o versículo 19. Vai no versículo 21, aleluia. E vamos ver aqui, continuando. Glória a Deus. Meus irmãos, Deus é maravilhoso. Se o Senhor te enviou, se o Senhor te manda, não temas, porque o Senhor, Ele é com você, Ele está com você para te abençoar, para te ajudar. Disse-lhes depois Jesus outra vez: mas seja convosco, assim como eu também, eu envio a vós. 22. Aí diz assim: e havendo dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Aleluia. Versículo 23. E aqueles a quem perdoados, os pecados serão perdoados. Aqueles a quem os retenes lhes serão retidos, disse Jesus. 24. Ora, também um dos 12, chamado de Tito, não estava com eles quando veio Jesus. Pode passar. Disseram-lhes, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele disse: se eu não ver os sinais nos
o que acontece 8 dias depois. Estava outra vez os discípulos dentro e com eles agora estava Tomé. Chega Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: paz seja convosco. Aleluia. E depois disse a Tomé: põe aqui a tua mão, vê as minhas mãos, chega a tua mão, põe no meu lado, e não seja incrédulo, mas seja crente. Verso 26, aleluia. Tomé respondeu e disse: Senhor, meu Deus meu. E disse Jesus: por que me vistes? Por que me vistes, Tomé? Bem-aventurados os que não viram e creram. Amém? O que nós aprendemos aqui, irmãos? Nós somos bem-aventurados. Só que é bem-aventurado. Levanta a sua mão. Glória a Deus. Nós somos bem-aventurados. Por quê? Porque nós não vimos, mas cremos. Amém? Amém. Não foi preciso Jesus aparecer para mim, aparecer para você, como apareceu para os discípulos lá na Galileia. Não foi preciso. Simplesmente o Senhor nos chamou, soprou sobre nós, disse: recebe o Espírito Santo e vamos. Aleluia. Logo ele dá uma operativa: vão e pregue o meu evangelho. E nós acreditamos, nós cremos, meus amados. E por isso é que hoje nós somos quem nós somos. Somos crentes na pessoa de Jesus. Porque crente, meus amados, não precisa ver para crer. Quem precisa ver para crer é incrédulo. Tomé era incrédulo. Jesus aparece aos discípulos a primeira vez. Aleluia. Mostra para eles tudo ali que acredita uma parte. Os que acreditaram se alegraram, se regozijaram, ficaram felizes. Oh, glória a Deus! O Senhor Jesus ressuscitou. O Senhor Jesus está aqui conosco. Que alegria aqueles discípulos naquele tempo, irmãos. Hoje a igreja nem se alegra. Hoje a igreja nem se alegra com a ressurreição de Jesus. Até parece que Jesus não está aqui. Mas você acreditando ou não acreditando, eu creio que Jesus está neste lugar. Porque esta é a casa de Deus. Aleluia. Oh, aleluia. Ah, queridos, aí 8 dias depois passaram. Aí Jesus novamente, Jesus vem na casa, entra de novo, as portas fechadas. Agora o Tomé estava. Jesus chega ali e apresenta-se para Tomé e diz assim: vem aqui, pega ao meu lado, chega ao meu dedo, coloca no meu lado. Aleluia. Olha, Tomé, seja você crente e não seja incrédulo. Aleluia. Naquele momento, Tomé parece que ele estava tão descido, ele acorda, ele diz: oh, Senhor meu Deus deu. Aleluia. E aí Jesus disse: porque não me viste agora no tempo, e aventurado é esses aqui, não me viram, mas creram. Aleluia. Então, igreja de Deus, vocês são bem-aventurados, porque vocês não viram, mas creram. Estão aqui porque creram. E o Senhor Jesus disse que tudo é possível ao que crer. Aleluia. Tem alguma coisa que parece impossível na sua vida, no teu trabalho, no teu ministério, na tua família, na tua vida? Olha, se você crê, isso aí que parece impossível vai ser possível, porque o Senhor deu a sua palavra. Ele veio para cumprir a sua palavra que ele falou. Aleluia. É só, meu querido, orar ao Senhor
almático fez para Jesus, quando o Senhor Jesus chega ali, que os discípulos não puderam expulsar o demônio que estava naquele jovem. E o pai começou a discutir com os discípulos, porque eles não puderam expulsar. E Jesus chega na hora. Jesus, irmãos, é assim, ele não chega nem adiantado, nem atrasado. Jesus chega na hora certa. Na hora! E não sei da Silva. E aquele pai estava dizendo: eu trouxe meu filho, eu tenho sofrido com meu filho, trouxe aqui para vocês expulsar. Vocês não conseguiram expulsar. Aí Jesus chega. Aí Jesus diz assim: por que vocês estão discutindo? Jesus chega, se apresenta e diz: por que vocês estão discutindo? E a Bíblia diz que aquele pai disse assim: Senhor Jesus, este meu filho é lunático. Este meu filho, ele cai na areia, cai no fogo, cai na água, aonde ele estiver. Quando ele está no ataque da epilepsia, o demônio pega ele cai. Eu trouxe para que os teus discípulos expulsassem, eles não puderam expulsar. Aí Jesus olha para os discípulos e diz assim: ô geração incrédula, até quando vocês vão estar sofrendo assim? Aí ele diz assim: traz esse menino aqui. Aí o pai levou o menino. Naquele momento o Senhor Jesus expulsou o demônio daquele menino, daquele jovem, e entregou para o pai curar, liberto daquela opressão demônica que estava torturando aquele jovem. Então, irmãos, Jesus não chega atrasado, não chega adiantado. Quando Jesus chega, é a hora certa. Amém? Você crê nessa palavra? Só quem crê, levante a tua mão aí em nome de Jesus. E dê um prato de glória a Deus, glória ao Senhor Jesus. Ele não chega atrasado, ele chega na hora certa. Se você acreditar, você vai ser aqueles que vai contemplar. Aleluia! Quem crê, vê a glória de Deus. Os discípulos acreditaram na ressurreição do Senhor Jesus. Por isso, eles foram bem-aventurados. Bem-aventurados, aleluia! Aqueles que não me viram, mas creram. Glória a Deus, que coisa maravilhosa essa palavra. O Senhor Jesus, versículo de número 30, irmão Max. Jesus, pois, operou, ou também em presença dos seus discípulos, muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Muitos outros sinais o Senhor Jesus operou que não está registrado na Bíblia, porque não existiria Bíblia que contesse os sinais, os milagres que Jesus operou quando ele andou nesta terra. Ah, que coisa maravilhosa, né? Jesus, ele é maravilhoso. Sabe de uma coisa? Que eu e você, nós estamos navegando nesta terra, e um mundo e um mar de problemas, de dificuldades, e nós estamos num barco. Eu ministrava na Santana esta noite sobre esta mensagem. Aleluia. Eu tenho um barco, você também tem um barco. Amém? Só quem tem barco ainda. Só quem tem barco. Você tem barco? Aleluia. Aleluia. Então, você tem o teu barquinho, não larga ele. Fica com ele.
anda nele, com ele, porque o Senhor, ele está no teu barco. Amém? O Senhor Jesus está no teu barco. Só que ele acredita que Jesus está no seu barco. Levanta a tua mão, é um sinal. Jesus. Sabe por que eu estou falando isso para vocês? Quando Jesus chega ali no mar da Galileia para atravessar para o outro lado que ele ordena os seus discípulos a entrarem no barco e atravessar para o outro lado. Enquanto, irmãos amados, o Senhor Jesus ali no barco também estava, mas ali está o barco navegando para atravessar para o outro lado. Os discípulos lá no barco, a Bíblia diz que o próprio Senhor Jesus, testando a fé dos discípulos, ele manda uma tempestade no mar. E a Bíblia diz que a tempestade não se encontra aquele barco, e o barco começou a querer virar, naufragar. Os discípulos começaram a gritar de medo de morrer, o barco virar e eles morrerem afogados, e começaram a gritar de repente, irmãos amados, aleluia. A Bíblia diz que alguém lembrou que o Senhor Jesus estava ali no barco, e alguém vai chamar Jesus. O texto sagrado vai dizer que Jesus estava dormindo na borda do barco, aleluia. E quando chama, Jesus se levanta, acalma a tempestade. Aí ele disse: ordena, acalma a tempestade, a queda de mar. Aleluia. E houve uma grande bonança. Aleluia. Houve uma grande bonança, queridos. E alguém olhou e vendo Jesus ordenar para o mar e para a tempestade se acalmando, olhando para Jesus, disse: quem é este? Quem é este? Quem é este? Que até o mar, o vento lhe obedece. Quem é este? Este é Jesus de Nazaré. É aquele que está no teu barco, meu irmão, minha irmã. Foi uma tempestade te afrontando. Confia no Senhor. Chama para Jesus. Jesus está no mar. Mas se você não chamar para Jesus, se você não clamar para Jesus, a tempestade não vai cessar, o vento não vai se acalmar, o mar vai continuar bravo, valente com você. Aleluia. Enquanto você não chamar Jesus. Mas na hora que você chamar Jesus, o vento vai se aquietar, o mar vai se acalmar. Aleluia. Vai ter bonança na tua vida. Aí você diz: pastor, mas eu estou sofrendo tanto, não sei mais o que fazer na minha vida. O que fazer é isso: chama Jesus. Chama Jesus e está no teu barco. Aleluia. E vai se acalmar a tempestade, vai se aquietar o mar. Você vai ver dias bons na tua vida, dias felizes na tua vida. Primeiro, para tudo isso acontecer, é preciso crer. É preciso crer. Tem gente sofrendo com Jesus no barco. Tem gente sofrendo e muito, mesmo andando com Jesus no seu barco. Aleluia. Mas é só porque ainda está dormindo o sono da incredulidade. No dia que você acordar o sono da sua incredulidade, você vai chamar Jesus, aleluia, e Jesus vai acalmar a tempestade, vai transformar a tempestade
Aleluia. Os problemas financeiros que tem de afetar, tudo isso faz parte da falta de fé, de acreditar que Jesus ele pode suprir as suas necessidades. Aí você diz, pastor, mas Jesus não vai mandar para mim no céu. Jesus manda do céu mesmo, agora é preciso fazer alguma coisa. É do céu mesmo que vem. A nossa provisão vem do céu mesmo. Agora é preciso a gente se virar nos 30, irmãos. Não é só ficar deitado de perna para cima, espera cair, não vai cair nunca. Mas se a gente começar a lutar, batalhar, aí as portas vão se abrir, aleluia, e Deus vai mandar, queridos irmãos. Aleluia. Então que Deus abençoe nesta noite. Meu Jesus ressuscitou. Diz que o irmão está do teu lado aí, olha para ele e diz assim: meu Jesus ressuscitou. Mas diga de novo aí para ela: e está no nosso meio. Meu Jesus ressuscitou e está aqui no nosso meio. Aleluia. Oi, irmãos, igreja do Senhor. Que o Senhor te abençoe nesta noite. Nós vamos orar. Já estamos chegando aqui ao finalzinho do culto nesta noite. E nós vamos orar ao Senhor nosso Deus. Glória a Deus. Deus, nosso Pai, há de prover para você aquilo que você precisa, aquilo que você necessita. Eu quero chamar nesta noite aqui, na frente do altar do Senhor, pessoas que estão precisando de um socorro, de um auxílio de Deus urgente na sua vida. Se tiver nessa noite, eu quero chamar você. Aleluia. Pessoas que estão passando por uma situação difícil na vida, está faltando tudo. Jesus há de prover para você. Pode vir em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Nós servimos a um Deus que é dono do ouro, dono da prata. Aí você diz, pastor, mas de onde vai sair? Deus vai tocar no coração de alguém e vai te chamar para uma vaga. Isso vai acontecer. Se você crer, ou se você não crer, fique tranquilo, não vai acontecer nada. Mas se você acreditar, se você fizer como aquele pai, aquele filho, que pegou aquele filho diante da circunstância, da situação, e levou até Jesus, aleluia. Aí o Senhor Jesus, ele vai preparar, ele vai prover para você uma vaga de trabalho. Aleluia. Em nome do Senhor Jesus. Eu sei que os irmãos que estão aqui não estão precisando de emprego. Tem outros problemas. Mas o Senhor me manda fazer uma oração nesta noite para Deus abrir porta de emprego. Aleluia, Jesus. O Senhor me mandou fazer isso. Não era isso que eu estava pensando de orar nessa noite, mas o Senhor me mandou fazer. Mas você que está enfermo também, o Senhor vai te curar. Se você crer, tudo é possível porque crê. Aleluia. Você está aqui porque você crê, então segura a tua bênção, porque o anjo do Senhor está aqui com a bandeja, aleluia, e a tua bênção está na bandeja do anjo. Abra a tua mão e receba nesta noite. Abra
de Jesus, em nome do Senhor Jesus, aleluia. Oh, Pai querido e amado, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, aqui está meu irmão, Senhor Jesus, diante do teu altar, irmãos que estão, meu Pai, necessitando, meu Pai, de um emprego para ganhar o pão de cada dia, irmãos que estão, meu Pai, passando por uma situação da sua vida, uma tempestade tem se levantado e não quer parar essa tempestade. Oh, meu Pai, irmãos que estão aqui, Senhor, enfermas, eu creio no Senhor desta noite, vai tocar a enfermidade e vai dar a cura, vai dar a libertação, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, em nome de Jesus, pastor Chagre, presbítero João, coloque as mãos sobre esses irmãos, em nome de Jesus, rapidinho, pastor, não dá todas as mãos rapidinho aí, em nome do Senhor Jesus, meu Deus e meu Pai, cumpre a tua palavra, meu Senhor, esse irmão que é feito no teu olhar, meu Pai, precisando, Senhor, de uma vaga de emprego, de trabalho, para ganhar o pão de cada dia, meu Pai, abre as portas, meu Senhor, meu Deus, onde não parece vir, o Senhor pode fazer acontecer. Então, meu Pai, eu peço nesta noite, para esse irmão, meu Pai, que está enfermo, Deus toca com o meu poder, o mal desapareça, o mal saia, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, meu Pai, esse irmão está que uma tempestade se levantou na sua vida, na sua casa, em nome de Jesus. Acalma-te, tempestade, acalma-te mar, acalma-te vento, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Quem pode ser amém? Amém. Glória a Deus. Deus abençoe, irmãos.